Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos atender a uma solicitação de uma seguidora do nosso canal. Ela nos pediu que fizéssemos um relato de como é um trabalho espiritual realizado no Centro Espírita do ponto de vista do plano espiritual. Como é a ação dos espíritos do plano espiritual e como funciona o trabalho visto do lado espiritual. Cada casa espírita tem o seu próprio ambiente espiritual. Isso depende de diversos fatores. A composição do grupo mediúnico, o local onde esta instituição é colocada, o nível de conhecimento do grupo, a relação das pessoas umas com as outras, a nível de bondade, compreensão, se o grupo é muito unido ou muito desunido. Todos esses fatores influenciam muito na relação dos trabalhadores espirituais com aquele grupo mediúnico. Mas eu vou descrever para você o nosso grupo aqui. Já tive a oportunidade de algumas vezes estar junto com esse nosso grupo aqui, vendo como eles trabalham. E é assim, o nosso centro espírita é uma construção de 400 metros quadrados. A nossa cabine de trabalho, ela tem em torno de 60 metros quadrados. E ela tem uma divisão por cortinas, que é onde nós trabalhamos. Então a nossa equipe mediúnica ela é formada por um número aproximado de 20 a 25 trabalhadores. Eu sou o dirigente do trabalho. E temos diversos médiuns psicofônicos que ficam dispostos em um círculo, formando a corrente mediúnica. Ao lado tem uma mesa onde fica colocada a água, que é distribuída aos médiuns durante o trabalho. Próximo também tem uma outra mesa, onde fica uma médium psicógrafa, que é quem psicografa essas mensagens que nós analisamos e colocamos aí no canal. Mas do ponto de vista do plano espiritual, é diferente o centro, ele muda o formato. Esta pequena cabine para os tratamentos espirituais, no plano espiritual, se amplia para um enorme salão circular, sustentado por 24 colunas. As colunas são bem altas, com uma altura aproximada de 5 metros mais ou menos, de tal maneira que na frente de cada coluna tem um enorme jarro de lírios. Esses lírios são todos brancos e são dispostos exatamente na frente de cada uma dessas colunas, e cada formato da flor dos lírios são diferentes. E observamos que durante os trabalhos, eles emitem um perfume que pode ser visto e sentido. Um perfume muito delicado. Esse perfume é emitido como se fosse uma névoa muito rarefeita que inunda todo o trabalho. E isto tem um efeito na elevação vibratória do trabalho e também nos pacientes desencarnados que penetram ali para receber tratamento. As colunas sobem e unem-se uma a outra numa estrutura em arco. E este salão é coberto por uma enorme abóbada de vidro, de tal forma que à noite, quando o céu é estrelado, nós vemos as estrelas. Quando o céu está nublado, nós vemos as nuvens. Instaladas nessas colunas tem umas cortinas que fazem o fechamento do salão. Não tem portas, são cortinas. O fechamento do salão se dá por cortinas especiais, que em determinados momentos, quando existe uma brisa suave, essas cortinas são soltas e ficam suavemente esvoaçantes. Também esse salão não é iluminado por lâmpadas. As próprias colunas emitem uma luminosidade bem fraca, que forma um ambiente suavemente iluminado, para que essa luminosidade não venha a ferir a suscetibilidade dos desencarnados que ali vão receber tratamento. Se você estiver voltada para o poente, do seu lado esquerdo, este salão estará ligado a uma pequena estrada de terra batida, muito bonita. E essa estrada, ela some de vista. E você observa que quando você está olhando para essa estrada, quanto mais distante ela fica, mais iluminada ela fica. Parece que uma luz muito intensa está lá adiante, no final dessa estrada. Mas logo depois ali do salão, a uma distância aproximada de uns 200 metros, à esquerda dessa estrada tem uma cidade pequena, como se fosse uma cidade do interior, com as casas tudo muito bem organizadas, planejadas e muito bonitas. Mas não existem muros que as dividam. A divisão territorial é feita por arbustos floridos, que separam umas casas das outras.
As frentes das casas também, separando da calçada, é disposta de tal maneira que arbustos floridos fazem uma divisão territorial em cada uma dessas casas. As calçadas são todas forradas de pedras, muito parecida com essas pedras de Pirinópolis que nós temos aqui, e essas pedras refletem uma pequena luminosidade. Do lado direito dessa estrada, distanciando também uns 200 metros do salão, existe um enorme complexo hospitalar, cheio de imensas praças floridas e diversas construções hospitalares dispostos nesta enorme praça, como se fosse assim um campus universitário de grande proporção, muito organizado, muito bem cuidado, muito florido. Mas se você estiver no salão, olhando ainda para o pôr do sol, o lado direito é uma divisão com as regiões umbralinas. E você observa que existem diversas estradas que penetram nessas regiões umbralinas e à medida que se distancia do salão, escurece cada vez mais. Lá, muito distante, existem pequenos pontos de luz, visíveis a muitos quilômetros. São postos avançados de ajuda em plena região umbralina. E nós observamos também que o nosso salão é relacionado ao nosso centro. Mas existem outros salões como esse, ligados a outros centros espíritas aqui da cidade de Goiânia, que também se encaminham para este complexo hospitalar. Nesta cidade que nós dissemos antes, é a moradia dos milhares de trabalhadores que trabalham neste complexo hospitalar. E nos dias de nosso trabalho ali, naquele salão, existem espíritos que são trazidos diretamente das regiões umbralinas e ficam ali naquele salão em volta de nós, porque o salão é muito grande e nosso grupo é muito pequeno em relação ao próprio salão. Então existe uma faixa atrás do grupo mediúnico, dispostos, projetados ali no plano espiritual, não tendo comunicações mediúnicas. Eles são trazidos apenas para absorver as correntes magnéticas, o magnetismo da reunião, para poder ser preparados para no futuro ser recambiados ou diretamente para o centro hospitalar, ou poder entrar em contato através da psicofonia com os médiums ou através da psicografia com a médium, para que possam receber uma assistência primária e a partir daí então penetrar definitivamente no âmbito do socorro do núcleo hospitalar. Mas também existem aqueles que são internos no complexo hospitalar. Mas também existem aqueles que são trazidos para receber tratamento e vêm do próprio complexo hospitalar, recebem assistência na corrente mediúnica, alguns entram no processo de psicofonia, outros não, e depois retornam para o complexo hospitalar. Mas um detalhe que eu acho muito interessante é a forma como os espíritos tratam o grupo mediúnico. Aqui no nosso salão, nós ficamos bem próximos uns dos outros porque o salão é pequeno. Lá no plano espiritual, essa distância aumenta. Aqui, cada cadeira fica distanciada uma da outra, um espaço aproximado de 40 centímetros. No plano espiritual, como esse salão cresce, é como se estivéssemos a 1 metro de distância um do outro. E no espaço entre um médium encarnado e outro médium encarnado, este espaço é ocupado por um trabalhador espiritual. Ele fica do nosso lado. Então nós temos ali 2 correntes magnéticas de trabalho. Uma formada pelos espíritos desencarnados, que compõem este círculo, e outra corrente vibratória que é oferecida pelos médiuns encarnados, formando uma poderosa corrente de energia, e esta corrente é que é a tão propalada corrente magnética, formada pelo plano espiritual e pelo mundo encarnado. As energias dos encarnados são diferentes das energias dos desencarnados, mas se somam numa mistura muito benéfica que tem um poderoso efeito de ajuda aos espíritos desencarnados sofredores, principalmente aqueles que trazem consigo vibrações de baixo teor, sofrimentos, ódios, mágoas. A energia desta corrente magnética tem um efeito muito forte nesses espíritos. Alguns chegam a abrir os olhos como se estivessem despertando de um pesadelo. Outros que viviam em completa escuridão começam a enxergar aquela luminosidade que tem ali e ficam extasiados porque há muito tempo não veem nenhum tipo de luz. Outros trazem mutilações, ferimentos muito graves, feridas muitas vezes ainda sangrando e que são rapidamente socorridos numa mistura de energias espirituais e ectoplasma que faz um efeito imediato, contendo sangramentos,
curando feridas, plasmando alimentos, fazendo com que aqueles espíritos tenham acesso a recursos imediatos. Como, por exemplo, se está com frio, imediatamente vem um cobertor e aquece. Se está com sede, imediatamente uma água é providenciada. Se está com dor, existem medicações que são imediatamente disponibilizadas. E existe um detalhe comovente: os trabalhadores espirituais que ficam ao nosso lado, independente de nossos desequilíbrios, de nossos defeitos morais, que todos nós carregamos, eles nos tratam com muito amor. É um tratamento extremamente carinhoso. Eles nos olham com muita ternura, com muita bondade. E outro detalhe é que quando nós chegamos lá para trabalhar, eles já estão lá algumas horas antes. E aquele ambiente dentro do salão, ele é energizado antes que nós cheguemos lá. Ele recebe uma potencialização de energia que os médiuns assimilam pela respiração. E quando faz a prece inicial, que começa o trabalho, aqueles lírios que estão ali dispostos naqueles vasos ao lado daquelas colunas, também emitem uma névoa azulada, de um azul bem clarinho, que se mistura ao ambiente, dando como se fosse um aporte de energia, tanto para os trabalhadores, quanto para os desencarnados que estão ali recebendo tratamento. Quando nós fazemos a nossa prece inicial do lado de cá, eles também fazem a prece inicial do lado de lá, no mesmo momento. E nesse instante, lá do plano espiritual, uma luz muito intensa desce exatamente no centro daquela cobertura de vidro e se espalha por todo o salão, formando um ambiente iluminado. Mas é uma iluminação em forma de névoa, como se fosse um gelo seco, que preenche todo aquele ambiente. Então nós estamos, naquele momento, mergulhados dentro de uma câmara de alta energia. Respiramos essa energia, absorvemos essa energia pela respiração. Os espíritos também, tanto os trabalhadores quanto os espíritos desencarnados sofredores, que vêm diretamente das regiões umbralinas. E é interessante que às vezes o espírito adentra aquele salão extremamente sujo, muito sujo, com roupas rasgadas, com os pés feridos, muito machucado, como se estivesse saindo assim de um imenso lixão. Mas quando ele penetra aquela névoa age nessa sujeira, fazendo com que caia no chão, pinga no chão, de fato pinga no chão, e é absorvido pela terra, vai pingando aquelas gotas de sujeira. Aí ele entra no salão, recebe a assistência inicial, e muitos desses já começam a ser preparados para, depois do trabalho ali, adentrarem ao complexo hospitalar, onde vão receber assistência especializada em diversos campos relacionados às suas necessidades. E aí nós trabalhamos, normalmente ali durante 1 hora, mais ou menos. Então, quando vai preparando para encerrar o trabalho, todos os médiuns recebem assistência do plano espiritual. Tanto os psicofônicos quanto os apoiadores, todos recebem assistência. São envolvidos por vibrações de muito amor, que limpam aquelas energias que ficam ali ainda impregnadas no próprio corpo do médium, recebem assistência. Aí alguns se encaminham até onde está a água que os médiums irão beber, fazem a fluidificação dessa água. Então os trabalhos são encerrados e nós, médiums, saímos do trabalho e a espiritualidade ainda continua ali naquele salão, porque muitos daqueles espíritos ainda ficam recebendo o tratamento ali durante muito tempo. E isto se repete semana após semana. E à noite, quando dormimos, muitos dos trabalhadores retornamos para aquele local, nos unimos às equipes de socorro para dar continuidade ao trabalho. Aqueles que têm condições retornam, aqueles que não têm, não vão. Então esta é a visão do nosso centro aqui e de outros centros certamente que também estão ligados a este complexo hospitalar aqui. Então, minha querida amiga Fabrícia, meus queridos amigos do canal, esta é a descrição de um dos vários complexos hospitalares e socorristas do plano espiritual que existe em nosso país. São muitos e cada dia outros mais são construídos. Por isso nós, que trabalhamos na doutrina espírita, precisamos projetar nossos pensamentos, nossos planos para além dessa vida, para que quando nós deixarmos esse corpo físico, nós estejamos já conectados, ligados a algum lugar no qual deveremos servir. Porque estes complexos hospitalares, na verdade, são imensos campos universitários
que se compõe dos diversos ramos do conhecimento humano, relacionados a tudo que se compõe, todas as fontes que envolvem a mente humana, seja ciência, seja filosofia, seja religião, seja arte, porque futuramente será numa dessas cidades que nós vamos morar e será num desses enormes campos multidisciplinares que nós vamos estudar e trabalhar. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.